Eu conheci a Fernanda lá em Bangu, né? Eu já nem morava em Bangu, mas a minha família é de Bangu e está lá até hoje. E eu ia lá volta e meia e um belo dia numa festa, num sítio, eu conheci e começamos a flertar, aquela coisa, marcamos um jantarzinho, e aquelas coisinhas, né, de início de namoro. Eu tocava num bar lá em Campo Grande, no Pipoca Moderna, aí ela foi um dia com uma amiga e eu tava com um amigo também. Eu falei, pô, aí, duas amigas ali, vamos chegar nós dois amigos e tal. Aí começou o namoro. E ela estudava lá na UF, enfim. Foi através da música que eu conheci a Fernanda, né? E engraçado que vivemos de música, eu e ela, casados, né? Porque a gente casou, eu trabalhava com música. E depois a história virou completamente o que era o foco da nossa vida, que era a música, passou a ser cinema, que era uma criação e uma elaboração dela, né? Um sonho dela de criança, porque ela conta que desde pequenininha ela queria ter um cinema, desde que foi a primeira vez um cinema lá em Campo Grande. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi Memórias do Cárcere. E eu posso dizer que foi ali, eu tinha uns 11 para 12 anos e eu fui com a minha escola em Campo Grande, né, nesses projetos de escola, no cinema de Campo Grande. Eu lembro que eu fiquei impressionada. Eu saí da sala pensando assim, meu Deus, era aquela história de presídio e tudo ali. Eu também eu fui tocada ali pelo cinema. Eu sou do subúrbio, né, de Bangu, e eu nasci na década de 60 e, obviamente, não tinha muitas oportunidades de ir ao cinema. Eu lembro que a primeira experiência com o cinema foi aos 6, 7 anos, e ao longo da minha adolescência e tal, eu fui muito pouco ao cinema, muito pouco. Comecei a ter uma relação mais frequente, mais assídua, depois que vim estudar no centro da cidade. E, obviamente, amigos, né, que frequentavam cinema, maior variedade de casas de cinema, enfim. Foi nesse momento em que eu comecei a ir mais ao cinema e conhecer o cinema de arte, porque até então eu era um consumidor de Hollywood, né? Então, a partir desse momento que eu comecei a lidar com essas pessoas que conheciam mais cinema de arte, eu comecei a ter um hábito de ver mais filmes de arte. Mas foi exatamente quando eu conheci a Fernanda, já burro velho, com 35 anos por aí, que Fernanda, minha esposa, e sócia minha aqui no Cine Santa, ela trabalhava no Estação Botafogo na área de videoclube e ela sabia tudo de cinema. Ela e a irmã dela eram consumidoras, estudiosas, expert em cinema, e eu fui começar a conhecer os grandes diretores, as grandes cinematografias, os países, aquela coisa toda. O pouco que sei hoje foi desse período pós-Fernanda na minha vida. Eu conheci o cinema pelo Grupo Estação, porque a minha irmã... A gente é do subúrbio, né, minha família. E quando a minha irmã foi trabalhar no Estação, na videolocadora, no início dos anos 90, eu estava fazendo 18 anos também, precisava do meu primeiro emprego, e aí ela, que já trabalhava lá, me chamou e eu fui trabalhar na locadora também. E a videolocadora do Estação, durante muito tempo, foi o referencial de cinema para a cidade, né? Ali você tinha acesso a todos os filmes de arte, filmes brasileiros raros. Então,
Eu e minha irmã tivemos ali o começo da nossa mudança de personalidade enquanto pessoa, enquanto indivíduo inserido num contexto social, porque a gente fazia essa viagem longa, né, de Santíssimo para Botafogo, e ali a gente tinha contato com os cinéfilos do Estação, e a gente se apaixonou. Tanto a minha irmã, que também trabalhou com cinema há muito tempo, se formou, fez graduação, pós-graduação, e eu, que em um dado momento entendi que as artes era a minha área, e fui estudar teatro, e no teatro eu vi a oportunidade de começar um cineclube no bairro onde eu residia, que é a Santa Teresa, e que não tinha cinema. Tinha um projeto aqui em Santa Teresa que se chamava Iniciativa Jovem, que era patrocinado pela Shell e cujo objetivo era conquistar jovens até 30 anos que tivessem ideias de empresas que fossem culturalmente prósperas e economicamente justificáveis. E aí eu me inscrevi, eu estava no limite da idade de ser jovem, eu tinha 29 anos, era até 29, e eu fui selecionada e a minha ideia dentro desse programa era desenvolver um cineclube. Fernanda acabou ganhando o prêmio. Isso foi em 2002. O Cine Santa Teresa, naquele ano, ganhou o melhor projeto daquele ano. A primeira exibição, a gente ganhou uma mídia espontânea, porque a gente fez no auditório do jornal O Dia, que na época tinha um auditório aqui no centro, e eles tinham um projetor de película lá. E a gente conseguiu ali, cavando daqui, cavando dali, o filme do Cacá Diegues, Deus é Brasileiro, que estava sendo lançado na época, para a gente dar esse pontapé no Cineclube. O Cacá foi super generoso e veio para essa exibição, e a gente fez uma exibição para os alunos de escola municipal aqui da região. Foi da Santa Catarina, se eu não me engano, acho que do Monteiro de Carvalho também. Então foi uma sala lotada de estudantes. O Cacá Diegues apresentou, e ali a gente fez o lançamento da pedra fundamental do Cineclube, nesse auditório. A gente o cinema já tinha feito uma exibição, né? Então já era um cinema, já era uma marca. Fizemos um banner lindo, então o cinema tinha uma exibição e um banner. Não tinha mais nada. Foi quando o Adil, que é um prospector, né, como ele se autodenomina, prospector de novos negócios. E meu marido, na época, a gente estava meio saindo da música, a gente já trabalhava com música, o Adil é músico, a gente estava meio ali precisando dar uma guinada, e ele correu atrás, onde a gente pode instalar um cineclube? Eu falei para ela, cara, temos um cinema, né? Mas não temos um cinema. Precisamos arrumar um cinema. E cinema só existe quando há projeções e quando há um espaço. E comecei a procurar espaços. Comecei a procurar onde podia fazer e tal e coisa. E aí veio a igreja anglicana com a reverenda Inamar, que foi supervisionária nessa época, e falou, nossa, que ideia incrível, vamos fazer um cineclube na igreja. Botamos a tela no altar da igreja, tapando lá os santinhos, e começamos a passar filme. Na minha vida, o cinema sempre foi muito importante, embora na minha infância eu não tivesse acesso ao cinema. Eu lembro de ter ido ao cinema a primeira vez aos 12 anos de idade, porque eu sou do Rio Grande do Sul, do interior, e eu não tinha televisão. O acesso ao cinema era muito difícil, apenas um cinema na cidade, e também o preço não era acessível para a maioria da população. Então, assim, eu só fui ao cinema a primeira vez já adolescente. E nunca mais deixei de frequentar. E acho bastante interessante a questão do cineclube também. O que a nossa igreja fez, eu como pastora da igreja anglicana, o que a gente fez foi juntar pessoas para ir ao cinema e assistir filmes que nós achávamos polêmicos e interessantes, especialmente sobre a vida de Jesus ou alguma outra questão polêmica. Nós juntávamos pessoas da igreja para assistir o filme e depois íamos para casa de alguém para debater. Então, assim, a igreja já criou ao longo do caminho, em algumas paróquias, os cineclubes informais, onde as pessoas se reuniam também para assistir dentro do templo, na televisão, alguma obra e depois poder debater qual é a relação entre a arte, né, entre o cinema e a teologia também. Então, essa experiência que eu tenho de ter conhecido
a experiência de assistir com um coletivo muito tarde, mas que nunca foi abandonada, porque vale muito a pena você não tirar apenas as suas próprias conclusões, mas você ter um grupo que vai acrescentar aquilo que você é, que vai acrescentar dúvidas, que vai acrescentar desafios na maneira como a gente vive, que se organiza como sociedade. Então, é muito bom poder assistir filmes coletivamente, não somente você no relacionamento com a TV, uma questão individualista. Eu acho que o cinema é da comunidade, né? Eu lembro que quando o cinema começou aqui, a gente tinha uma equipe da igreja, eu mais umas 3, 4 pessoas que víamos no domingo à tardinha para cá, para abrir a igreja e colocar e ficar aqui na porta, na portaria, colocar algum bolo, algum refrigerante, água, alguma coisa para recepcionar o pessoal e também para vender e ajudar na paróquia. Agora, a parte do cinema mesmo, da exibição, era totalmente com a Gil e Fernanda e os ajudantes deles. Eles sempre tinham alguém que era voluntário, depois fizeram alguns projetos para colocar assistentes aqui, que montavam no meio do corredor aqui, montavam o aparelho de transmissão, que não era profissional, e a tela ali no altar. E para a gente não havia problema nenhum, porque em outras igrejas anglicanas no mundo existem apresentações de balé, existem apresentações de filme, existem apresentações de piano. Então, o nosso altar, ele é consagrado, mas ele é um espaço público. Ele pode ser modificado para ser colocado uma tela, não houve problema nenhum, a gente conseguiu fazer isso. Então, a gente ficava assistindo o pessoal fazer aquela movimentação e a plateia sentava nos bancos que vocês veem aí, nesses bancos mesmo. Eram um pouco incômodos, porque são bancos de madeira do início do século passado, não são poltronas de cinema confortáveis, mas como os filmes são curtos, né? 1 a 2 horas de exibição, as pessoas vinham e lotavam aqui o local para assistir toda semana. Teve o Walter Carvalho, que veio lançar o filme dele, e foi também uma experiência incrível, porque a gente convidou ele e ele achou, a gente tem um cineclube na igreja, queria muito exibir seu filme, e se você pudesse vir bater um papo com a gente no final. E ele aceitou de pronto. Quando ele chegou, ele achou que a exibição ia ser no salão de festas, no salão anexo, né, num espaço da igreja. E quando ele viu, eu lembro também dessa cena, ele entrou na igreja e viu a tela, porque a tela era enorme, né? A gente fez uma tela enorme, a gente tinha quase uma mania de grandeza. E a gente fez uma tela enorme. Quando ele entrou e viu a tela no altar, porque isso era realmente uma experiência muito inusitada, inesperada. Quando ele viu a tela no altar, ele falou, mas espera aí, vocês são malucos? Vocês colocaram a tela no altar? Jesus Cristo está ali atrás. E aí a gente, ele falou, mas eu achei que ia ser no salão de festas da igreja. Meu Deus, eu nunca vivi isso é uma loucura. Ele ficou ali um tempo para aceitar que ele ia fazer isso numa igreja, sabe? E a partir daquele dia a gente ficou fissurado, né? Agosto. Aí não tinha o lugar ainda. E a gente começou, até que tivemos a ideia. Aqui em Santa Teresa tinha vários bares, tem até hoje muitos bares, mas naquela época tinha um bar alemão, que era o Mike, tinha um bar pseudo-francês, que não era francês, mas era natural, mas o nome do dono do bar era Marcot, e a gente achava Marcot meio afrancesado. Tinha o restaurante japonês, tinha o restaurante mineiro, então a gente resolveu fazer uma brincadeira de exibir em cada dia da semana, de segunda a sexta, filmes respectivos àqueles perfis que a gente estabeleceu de cada bar. Então, segunda-feira a gente fazia filme mineiro no restaurante mineiro. Terça-feira a gente fazia filme japonês e chinês no restaurante japonês. Na quarta-feira a gente fazia filmes do mar, lá no Sobrenatural, que é um restaurante de frutos do mar. Quinta-feira a gente fazia filmes alemães no Mike's. Na sexta-feira a gente fazia filmes loucos, que a gente chamou de filmes loucos, no Simplesmente. Agora, uma batalha, porque a gente tinha que carregar, montar a tela, montar o projetor, montar som num lugar que não está preparado para aquilo, conseguir que a tela fosse visualizada
por todo mundo ali nas mesinhas. E engraçado que as pessoas ficavam em silêncio, comendo, mas em silêncio. Nessa busca de espaço, porque efetivamente a gente cansou de ficar carregando caixas. A gente entendeu que se a gente ficasse nessa de carregar caixas, a gente ia ter o fim que todos os cineclubistas tinham, né? Que era, em algum momento, cansa, porque não ganha dinheiro e fica igual um maluco correndo, gastando e tal. Então a gente precisava, e além disso tinha ainda umas pessoas que ficavam dizendo, na igreja a gente só fazia os domingos, as pessoas diziam, pô, eu não posso no domingo, porque eu trabalho, não posso no domingo, pô, você tem que fazer outro dia. E a gente entendeu que tinha que arrumar um espaço para fazer a exibição todos os dias. Ficamos procurando, até que alguém deu um toque na gente desse espaço aqui, que era um espaço abandonado. Esse primeiro andar aqui desse prédio, que é um prédio antigo, né, foi construído em 1862, a gente entrou aqui, era um lugarzinho baixo, tudo sujo, estava cheio de mesa velha, tudo caído aos pedaços, tudo ruim. E eu olhei, e eu não sei porquê, eu falei, cara, o cinema vai ser aqui. A gente conseguiu tudo usado, tudo com cheque pré-datado. Ainda não era o melhor dos cinemas, assim, né, em termos de conforto, até de projeção. A gente tinha um projetor cedido também pelo CTAV, um projetorzinho muito velhinho de película. E as paredes, a gente fez paredes de divisória, né, porque era um espaço aberto. Então a gente fez a divisão de divisória. Então a gente ficou aqui uns 10 anos numa batalha, com os moradores vindo, frequentando, aí o projetor quebrava, e aí o ar-condicionado quebrava, até que a gente um dia soube do Cine Cândido Mendes, em Ipanema, dentro da Universidade Cândido Mendes, que ia fechar. Quando a gente começou com o Cine Santa, a gente entendeu que o Cine Santa sozinho não ia se bancar e nem ia bancar a nossa vida. Como profissão, a gente precisa ganhar dinheiro, né? Ter uma renda melhor do que essa. E a gente, naquela época, já tinha desenvolvido uma ideia que é quase uma teoria econômica, que era a teoria dos montinhos. A gente tinha um montinho que era o Cine Santa Teresa. Esse montinho não estava rendendo para fazer frente aos custos todos que estavam envolvidos. Então a gente precisava ter outros montinhos. Então a gente precisava ter outro cinema. Aí surgiu a oportunidade de a gente pegar o Cine Cândido Mendes lá em Ipanema, que era dentro da faculdade da Universidade de Cândido Mendes. E pegamos o cinema. Aí começamos a funcionar, aí já foram 2 montinhos, aí já começou, né, a dar tal. Aí depois veio o terceiro cinema, que foi o Museu da República. Não, minto. O terceiro cinema foi lá no Morro do Alemão. A gente entrou na Rio Filme, numa concorrência deles lá e ganhou. Aí entramos lá. Depois pegamos o Museu da República, que o Museu da República foi um diferencial na nossa vida, porque o Museu da República, aquele parque tão lindo, né? E tinha um público cativo, aí trouxe pra gente não só uma robustez enquanto exibidor, pro mercado exibidor tinha uma frequência maior. Aí depois o Estação Botafogo ia fechar o Barra Ponte, lá na Barra. Nós pegamos o Barra Ponte. Então ficamos, e lá no Barra Ponte eram 2 salas, né? Então ficamos com esses 5 cinemas e 6 salas. E aí depois veio a pandemia, né? A pandemia, a gente pode dizer, no melhor momento, assim, porque a gente estava com 5 salas, né, funcionando e cumprindo os seus papéis dentro dos seus bairros, que essa é uma missão para a gente, né? Então a gente estava ali já com o navio andando em águas calmas, a gente estava já muito como é que se diz? A gente já sabia executar ali, estava tudo bem, e veio a pandemia e bagunçou tudo, desmoronou, porque são equipamentos, os equipamentos de rua, né? Os equipamentos culturais de rua, eles têm essa desvantagem, digamos assim, né? E principalmente os pequenos e os de bairro. Aqui, o Cine Santa é um equipamento de rua e de bairro, num bairro que é um morro,
né? Então, aqui não circulam pessoas que não são daqui ou que não estejam aqui por um objetivo. Não é uma rua de passagem, não é uma saída de metrô. E o Ipanema era um equipamento de rua. O museu, apesar de estar dentro de um parque, né, de um museu, ele é um equipamento considerado de rua porque ele não está na estrutura, né, de um shopping. E o da Barra, o Barra Point, que seria o único que ali teria uma estrutura, mas a Barra tem esses condomínios, esses shoppings que já estão ultrapassados e que perderam ali o seu espaço, né? Foram abrindo outros mais glamurosos, e o Barra Point ficou ali. Ele é um dos shoppings mais antigos, né, da região da Barra. E aí o cinema também sofria esse abandono do público ali desse shopping e tudo. A pandemia veio para esses equipamentos pequenos que já lidam com um produto, né, que seria o cinema de arte, que tem um segmento bem menor, né, do que o cinema de Hollywood, de público. A pandemia vem e ela estraçalha, né? Há momentos em que eu acordo muito pessimista. E como o grande inimigo do negócio, do comércio cinema, na minha opinião, não é mais a pandemia, é o streaming, que durante a pandemia se fortaleceu e fixou as pessoas em casa, e o streaming está cada vez mais forte, maior, né? Eu acho que esse inimigo pode ser mais poderoso do que a gente supôs, do que a gente supõe. Porque o cinema já teve vários inimigos, né? Televisão, depois veio a fita cassete, o VHS, depois veio o Blu-ray, depois veio o DVD, e todos eles foram superados. Mas nenhum deles teve uma pandemia no meio para calar e fechar os cinemas e ficarem absolutos como o streaming conseguiu, né? A gente já vinha sentindo o streaming antes da pandemia, né? O mercado global da indústria cinematográfica já conversava, né? E já vem essa discussão, porque hoje os filmes são lançados no cinema com 15 dias de janela, que eles chamam, já vai para o streaming, a luta é para que aumente um pouco, às vezes diminui. O filme do Almodóvar a gente exibiu aqui, na terceira, estava indo super bem. Na terceira semana ele foi para o streaming, a gente manteve o filme em cartaz, não veio ninguém. Então, assim, o streaming eu acho que é a grande ameaça pós-pandemia para que os cinemas não resistam. Então, a gente conversa muito sobre isso com os cinéfilos, a gente entende o conforto, né? O custo que é mais baixo para você ter um streaming em casa, o conforto, a segurança principalmente, mas um equipamento como esse, né? Ele é muito importante para o desenvolvimento enquanto sociedade, esse convívio, estar aqui com outras pessoas, sabe? Viver essa emoção dentro de uma sala, a emoção que só a sétima arte ela propõe, né, ali. E você estar junto com outras pessoas para rir, para chorar, para se emocionar, não é a mesma que você tem em casa, levantando para o banheiro, ou atendendo um telefonema, ou só ali, sozinho, ou com 2 ou 3 da sua casa. Então, a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que o cinema de arte, nesse aspecto, tem uma certa vantagem em relação ao cinema comercial, porque o cinema de arte tem um público que precisa dessa vivência na sala fechada, né? Ele valoriza esse silêncio, valoriza essa imagem, valoriza essa experiência de sair de casa para chegar aqui, comprar o seu ingresso, sabe? É um plano em que você vai, durante aquelas 2 horas, sair daquela tua rotina, sair do teu espaço de convivência diária ali para viver aquela experiência. E o público de arte tem mais essa necessidade. Então, a gente se prende um pouco nisso, mas é um risco ainda muito grande. Ainda mais que o streaming na pandemia não parou de crescer, né? Hoje a gente tem, sei lá, 2 dezenas de streamings aí funcionando, então é muita luta. Bom, além da questão da pandemia, da queda abrupta e absurda de arrecadação e de público, também teve um outro fato
na nossa vida que foi compensador e, de uma certa forma, equilibrou as coisas, né, financeiras e emocionais, porque a gente estava querendo ter filho há muito tempo, a gente vinha tentando há uns 6 anos. E a Fernanda engravidou em setembro de 2019. E a pandemia começou no dia mais ou menos 17 de março de 2020, ou seja, 6 meses depois. Então, quando a pandemia apareceu, a gente estava grávido. E quando os cinemas começaram a ruir, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, aliás, no mundo inteiro, né, Estados Unidos, China, os grandes mercados do mundo, a Europa, tudo ruindo, a gente estava grávido. Então, ao mesmo tempo em que nossa vida financeira dava um profundo mergulho nas entranhas da falência, tinha a questão emocional, né, que era a chegada da Olivia. A Olivia nasceu em junho de 2020 e a gente estava praticamente não, a gente estava com tudo fechado. Naquele momento da pandemia, estava tudo fechado. Então, ao mesmo tempo que a gente estava tentando se manter, né, vivos no sentido empresarial, né, com os cinemas e tal, e as coisas iam à medida. A gente já tinha, em junho, quando ela nasceu, a gente já tinha fechado o Cândido Mendes, porque o Cândido Mendes já era um cinema deficitário e que a gente já pagava as despesas com o que rendia os outros cinemas. Então, quando a Olivia nasceu, a gente estava emocionalmente fortes, mas financeiramente falidos, né? Aí depois foi uma bola de neve, né? Infelizmente, a gente não conseguiu manter. A gente ainda tentou, manteve o Barra Point aberto depois que a prefeitura liberou que as salas abrissem, funcionando só com 40% de lotação, mas ficou inviável, né? O custo de uma sala de cinema, independente dela ser de shopping de Hollywood ou de arte pequena de rua, o custo é muito alto. Então, nesses momentos em que eu sou mais pessimista, eu acho que vai acontecer o que aconteceu com o vinil. Tem gente que ouve vinil, que compra vinil? Tem. Mas a gente não pode mais chamar a indústria, o vinil de uma indústria. Tem uma fábrica no Brasil e tem meia dúzia de gatos pingados que compram e ouvem vinil. Isso não é uma indústria. E uma indústria não paga, não sendo indústria, não se mantém como atividade comercial poderosa. Então, eu acho que o equipamento de rua, ele sofre essas mazelas, sabe, do dia a dia da cidade grande. Então, eu acho que a violência, né, a insegurança, digamos assim, pode afetar muito drasticamente o equipamento de rua, não só o cinema, teatro, museu, tudo isso, né, mas principalmente cinema e teatro que são noturnos. Acho que o equipamento de rua, com essa questão da mobilidade, né, de não ter estacionamento, a parte de ônibus, de transporte público do Rio de Janeiro ainda está em transformação. Então, aqui, por exemplo, Santa Teresa, hoje a gente tem um problema sério de transporte para quem quer subir e vir assistir um filme aqui. Porém, de uns 2, 3 meses para cá, começou um movimentinho de retorno, né? E quem trabalha com cinema de arte, que tem um público mais maduro, né? Aquela galera acima de 35, e foi a galera que mais sofreu, né? Vem voltando vagarosamente. A gente hoje, o Cine Santa está aberto, porque essa resistência, né? O Cine Santa, ele tem esse perfil. Como a gente levantou ele, construiu ele, coletivamente, desde a igreja, né, as pessoas vinham, sentavam naquele banco duro porque elas sabiam que era importante a presença para que aquele cineclube continuasse existindo. Depois, aqui na sala, né, do cinema profissional, elas vinham porque sabia que era exclusivamente o valor daquele ingresso que ia pagar o funcionário, que ia comprar a lâmpada, que ia conseguir fazer uma manutenção de equipamento. Então, essa noção que a gente começou junto com o bairro, junto com os cinéfilos, ela se mantém, ela se perpetua. Olha que coisa interessante como a vida vai dando volteios e vai nos aperfeiçoando enquanto seres humanos, né? Enquanto produtores, enquanto pessoas, porque a gente fez tudo isso ao longo desses anos todos, né? Porque nós pegamos
Entre 2005 e 2012, nós ficamos só com o Cine Santa. Em 2012 entrou o Cândido Mendes, foi... Blá, 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 blá. Em 2020 tínhamos 6 salas, 5 cinemas e 6 salas. E de repente veio a pandemia e tivemos que voltar de novo para as origens. Isso nos fez, de novo, entender a arte e a profundidade do que é ser artista, do que é o papel da arte enquanto fomentadora de novas consciências, de novas formações pessoais. Eu acho que os equipamentos de rua precisam de um olhar do Estado, sabe, dessa força pública que entenda que é importante manter os equipamentos de rua abertos, porque ele é democrático, ele é sensível, ele tem as portas abertas mesmo. Não é como um equipamento que tem segurança, tem 3 andares, tem sofisticação. Não, o equipamento de rua ele está aberto a todos e ele é democrático no sentido de que todas as classes são bem-vindas e ele embeleza a rua, sabe? Eu vejo o Cine Santa aberto, voltado para o largo, é lindo. É lindo, um equipamento cultural aberto é lindo, é lindo. Então, é preciso que a sociedade civil peça isso, continue exigindo esses equipamentos abertos, os equipamentos que já são da prefeitura, já são do Estado e aqueles que são mesmo de empreendedores que estão ali botando a sua força junto com a sociedade para manter esses equipamentos abertos, né? Tem nós aqui, o Estação é um cinema de rua e é preciso que eles continuem abertos. Eu acho que um cinema presente no bairro, ele ajuda no desenvolvimento do bairro. Ele ajuda em outras demandas quando a gente tem uma necessidade de lutar por uma situação social, por uma situação de violência, como a situação do Lago dos Guimarães, que a gente está vivendo agora. O Lago dos Guimarães está sendo modificado abruptamente, sem consultar a população, e significa bem ali no largo, né? Então, é uma oportunidade que o Cine Santa tem de fazer uma diferença e de ser um ponto também de luta da sociedade e do entorno aqui. Então, que a gente possa resistir a todas as diferenças que estão sendo colocadas, uma vida diferente que está sendo proposta para nós que estamos aqui, que a gente possa resistir e voltar com aqueles valores que a gente tinha antes de estarmos tão separados uns dos outros pelas barreiras de isolamento social que a pandemia nos impôs, né? Que agora a gente possa voltar a se reencontrar e a se reorganizar como sociedade civil aqui no bairro, com a ajuda da arte, com a ajuda da religião.